Parece que o mundo inteiro está em completo caos, já que todos os movimentos estão sendo monitorados por sensores o tempo todo. Desta vez, é no Reino Unido. O centro de Londres se transformou em um verdadeiro campo de batalha mortal. Em Londres, cerca de 150 mil manifestantes anti-imigração realizaram um protesto. Hoje, vamos abordar esse assunto de forma mais detalhada. Vamos conferir agora. Protesto anti-imigração reuniu 150 mil pessoas no centro de Londres, Reino Unido. A imprensa britânica considerou esta a maior manifestação nacionalista em décadas, segundo The Guardian. A manifestação, organizada pelo ativista Tommy Robinson em Londres, ocorreu com o slogan Unificação do Reino. Os manifestantes reunidos na manifestação marcharam carregando a Union Jack, a bandeira nacional do Reino Unido, e bandeiras com a Cruz de São Jorge. Como resultado, toda a região de Londres ficou completamente caótica. Alguns participantes também protestaram, segurando bandeiras de São Jorge ou até mesmo bandeiras de Israel. Disse que manifestantes gritavam para impedir barcos de refugiados ou exibiam placas pedindo deportação ao país de origem. O mais surpreendente foi outra coisa. Elon Musk fez um discurso por videoconferência. No discurso, Elon Musk disse achar belo ser britânico e afirmou que o Reino Unido está sendo corroído por imigração em massa descontrolada. Ele disse que o governo britânico leva 4 anos para mudar, mas acredita que isso é tempo demais e defende mudanças mais rápidas. No evento, políticos da França, Alemanha e Dinamarca, todos anti-imigração e anti-islâmicos, também participaram. Afirmaram estar sendo colonizados por ex-colônias e receberam apoio de políticos do Alternativa para a Alemanha. A tensão no centro de Londres só cresceu com o tempo. Durante o dia, a manifestação foi marcada principalmente por marchas pacíficas, com pessoas gritando palavras de ordem e balançando bandeiras. Mas à medida que a multidão aumentava, o clima começou a ficar rapidamente mais agressivo. As ruas estreitas lotaram, quase sem espaço para andar, e gritos por todos os lados deixavam o ambiente mais tenso. Manifestantes em frente à barreira policial começaram a lançar garrafas de vidro e plástico. Alguns acenderam sinalizadores e os lançaram contra a polícia, aumentando os gritos da multidão a cada clarão. Policiais ergueram escudos para se proteger, mas com objetos voando, gritos e pressão da multidão, o local virou caos rapidamente. Em especial, alguns manifestantes mais radicais desferiram socos e chutes contra a polícia, praticando violência indiscriminada. Quando a multidão avançou sobre a linha policial caída, colegas policiais tiveram que correr rapidamente para resgatá-los. E nesse processo, muitos ficaram feridos. Segundo o comunicado oficial, um total de 26 policiais ficaram feridos, dos quais 4 sofreram graves lesões na cabeça e na coluna, sendo classificados como casos graves. Além disso, ao menos 25 pessoas foram presas no local. O som das sirenes vindo de todos os lados, a fumaça e os confrontos entre policiais e manifestantes mostravam que o centro de Londres havia deixado de ser um espaço cotidiano e se transformado na prática em um verdadeiro campo de batalha. Especialmente é importante prestar atenção em Tommy Robinson, o organizador deste protesto. Tommy Robinson é um ativista político no Reino Unido, conhecido por suas tendências nacionalistas e anti-islâmicas. Ele foi condenado a 18 meses de prisão por desacato ao tribunal e, após cumprir sua pena, foi libertado em maio de 2025. Nesse dia, Tommy Robinson postou no X que Londres estava de pé para defender um dos nossos direitos mais importantes, a liberdade de expressão. Depois, ele organizou o protesto, realizando a maior manifestação nacionalista em Londres em décadas. Especialmente, acredita-se que um dos motivos para o protesto ter crescido tanto foi o impacto do assassinato de Charlie Kirk. Meios de comunicação relataram que, após o assassinato de Charlie Kirk, grupos de apoio também se uniram no Reino Unido, ampliando o protesto. Outro motivo explica o aumento do sentimento anti-imigração no Reino Unido. Segundo a Reuters, até 2025, 28.947 pessoas entraram ilegalmente no Reino Unido em pequenos barcos. Esse é o maior número já registrado desde que as estatísticas começaram a ser compiladas em 2018. Além disso, de acordo com as estatísticas do Ministério do Interior do Reino Unido, em 2024, o número de pedidos de asilo no país chegou a 108.138. É o maior número desde o início dos registros em 1979. O problema é que os imigrantes ilegais geram várias questões sociais. Em julho de 2025, um imigrante da Etiópia cometeu 5 crimes sexuais, 9 dias após chegar ao país. Especialmente porque ficou conhecido que esse homem estava hospedado em um hotel no centro da cidade com apoio do governo, o que gerou ainda mais suspeitas. Por causa disso, o sentimento anti-imigração está se espalhando rapidamente por toda a sociedade britânica. Os resultados desta pesquisa mostram ainda mais claramente essa mudança. Em julho de 2025, a principal revista semanal de atualidades do Reino Unido, The Observer, realizou uma pesquisa com eleitores adultos em todo o país. E quase metade dos entrevistados, 49%, respondeu que a questão mais importante que o Reino Unido enfrenta atualmente é a imigração. Se compararmos com apenas 2 anos atrás, em 2023, quando apenas 29% apontaram a imigração como o principal problema na mesma pergunta, vemos
vemos que houve um aumento de 20 pontos percentuais em um curto período de tempo. Isso significa mais do que uma mudança estatística. Apesar de ainda existirem vários problemas sociais, como dificuldades econômicas, crise no custo de vida e colapso dos serviços públicos, o fato de quase metade dos britânicos ter escolhido a questão da imigração como prioridade nacional mostra claramente para onde está se inclinando a opinião pública. Entre famílias de classe média e moradores de pequenas cidades, as reclamações sobre imigrantes aumentaram bastante. Questões como atrasos na saúde, falta de vagas escolares e moradia são rapidamente ligadas aos benefícios dados a imigrantes, intensificando o sentimento anti-imigração. No meio político, observam o impacto e a tendência da opinião pública. Até mesmo o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, que antes tinham uma postura relativamente moderada, estão considerando o endurecimento das políticas de imigração como estratégia eleitoral. Já partidos mais radicais, como o Partido da Reforma, estão aproveitando ativamente esse clima para ampliar sua base de apoio. Entrevistas e a mídia local dizem que há muitos filhos de imigrantes nas escolas dos nossos filhos, o que prejudicaria a qualidade da educação. Reclamações sobre consultas médicas adiadas por meses e a percepção de que isso só mudará com menos imigrantes são frequentes nas notícias. O resultado desta pesquisa não só indica o sentimento anti-imigração, mas mostra que a sociedade britânica está em um ponto de virada emocional. No passado, a percepção sobre a questão dos imigrantes era limitada a certas regiões ou classes sociais. Mas agora se tornou uma pauta comum em todo o país e um fator central que vai influenciar significativamente as escolhas futuras do Reino Unido em termos políticos, econômicos e culturais. O Partido Reformista do Reino Unido prometeu deter e deportar todos os imigrantes ilegais se vencer as próximas eleições gerais. Nigel Farage, líder do Partido Reformista, disse em coletiva que quer deportar até 600 mil imigrantes ilegais nos 5 anos após vencer as eleições de 2029. Nigel Farage, líder do Partido Reformista, disse que o Reino Unido está sendo invadido por imigrantes ilegais e que mulheres e crianças também serão deportadas sem exceção. O Partido Reformista é um partido que defende fortemente uma posição anti-imigração. O Partido Reformista do Reino Unido foi fundado em 2018 e entrou no parlamento pela primeira vez nas eleições gerais de julho de 2024. Em maio, o partido surpreendeu ao vencer seguidas eleições suplementares e locais. O Partido Reformista do Reino Unido está abalando o bipartidarismo entre conservador e trabalhista. Segundo pesquisa de apoio partidário da Ipsos, divulgada em junho de 2025, o Partido Reformista liderou com 34%, seguido pelo Trabalhista, 25%, e Conservador, 15%. Se o Partido Reformista conseguir chegar ao poder nas próximas eleições gerais, é muito provável que o Reino Unido enfrente uma situação completamente diferente da atual. Primeiramente, a medida que será implementada, antes de tudo, é a deportação de imigrantes ilegais. Há previsões de que não será apenas um procedimento administrativo simples, mas sim uma abordagem rigorosa que envolverá detenções em larga escala e deportações forçadas ao mesmo tempo. Atualmente, segundo estimativas do Ministério do Interior do Reino Unido, o número de imigrantes ilegais chega a centenas de milhares. O Partido Reformista pode classificar todos eles como alvo de controle e considerar a construção de centros de detenção temporários para deportação. Se esses centros de detenção em larga escala forem criados, a sociedade britânica enfrentará intensos debates sobre direitos humanos inéditos há décadas. Além disso, não se pode descartar a possibilidade de a liderança do Partido Reformista romper publicamente acordos internacionais, algo que já foi mencionado por eles. Analistas creem que retirar a Convenção Europeia de Direitos Humanos e revisar o Acordo de Refugiados podem ocorrer já no início do governo. Se essas medidas forem adotadas, o Reino Unido vai se afastar do sistema internacional de direitos humanos que mantinha. Assim, o relacionamento com a União Europeia vai piorar rapidamente. A União Europeia já enfrenta sérios conflitos entre os países membros devido à questão dos refugiados. E caso o Reino Unido destrua unilateralmente as normas, existe a possibilidade de retaliações se estenderem até áreas completamente diferentes, como negociações comerciais ou regulamentações financeiras. Mesmo internamente no Reino Unido, o impacto será inevitavelmente grande. Isso porque, no processo de deportar centenas de milhares de imigrantes, inevitavelmente surgirão conflitos políticos. Imigrantes podem questionar por que devem sair do Reino Unido. Por outro lado, é provável que os opositores exijam a deportação imediata dos imigrantes ilegais. Nessa situação, não se pode descartar a possibilidade de grandes protestos e repetidos episódios de violência. A divisão na sociedade britânica pode piorar muito. Há também preocupações econômicas. Muitos imigrantes ilegais atuam em funções essenciais na construção, restaurantes e agricultura. Se todos eles forem deportados de uma só vez, é provável que a curto prazo haja uma escassez de mão de obra, o que pode levar ao aumento dos salários e à instabilidade dos preços. No setor agrícola, a falta de mão de obra é um problema sério desde o Brexit. Esses impactos econômicos também devem ser considerados. O sentimento anti-imigração cresce rapidamente no Reino Unido. Como resultado, a taxa de apoio aos partidos que adotam o lema anti-imigração também está aumentando. Na verdade, essa expansão do sentimento anti-imigração não parece ser exclusiva do Reino Unido. No Japão e nos Estados Unidos da América, situações similares ocorrem. Como o mundo mudará? Estou curioso sobre suas opiniões. Por favor, deixem seus comentários também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.